O advogado abandonou o milionário no tribunal no momento mais importante do julgamento. Foi quando a empregada se levantou e disse algo que mudou tudo. Roberto Henrique Monteiro nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Aos 64 anos, o empresário que havia construído um império de transportes do zero estava sentado no banco dos réus, acusado de sonegação fiscal e formação de cartel. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata italiana que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas na sala. O Fórum Criminal Central de São Paulo estava lotado. Jornalistas ocupavam cada centímetro disponível, câmeras discretas capturavam cada movimento, e o murmúrio constante da multidão criava uma tensão quase palpável no ar. Roberto sabia que sua reputação, sua empresa e sua liberdade dependiam das próximas horas. Doutor, Henrique chegou? Roberto sussurrou para seu assistente pessoal, Carlos, que estava sentado logo atrás dele. A ausência do advogado estava começando a preocupá-lo seriamente. Ainda não, senhor. Mas ele nunca se atrasa. Deve estar resolvendo alguma questão de última hora. Carlos respondeu, mas havia nervosismo na voz que ele tentava esconder. Roberto olhou para o relógio. Faltavam 15 minutos para o início da audiência final. E doutor Augusto Henrique Silva, o advogado criminalista mais caro e respeitado do país, simplesmente não estava ali. Em 3 anos de processo, ele nunca havia se atrasado sequer 5 minutos. Na primeira fileira do público, Maria das Graças Silva observava tudo em silêncio. Aos 38 anos, ela trabalhava como empregada doméstica na mansão de Roberto desde 2016. Cabelos castanhos presos em um coque simples, vestido azul marinho discreto, sapatos baixos gastos pelo uso. Ela havia pedido dispensa do trabalho para acompanhar o julgamento, preocupada genuinamente com o destino do patrão que sempre a tratara com respeito e dignidade. Maria, você não precisa estar aqui. Isso deve ser muito estressante, Roberto havia dito quando ela pediu para acompanhar. Senhor Roberto, trabalho há muito tempo na sua casa. Vi como o senhor trata as pessoas, como cuida da família. Quero estar aqui. Ela havia respondido com simplicidade que tocou o coração dele. O juiz doutor Marcelo Ferreira entrou na sala, e todos se levantaram automaticamente. Era um homem sério, de 60 anos, conhecido por sua rigidez processual e imparcialidade absoluta. Seus óculos refletiam as luzes do teto enquanto organizava os papéis sobre a mesa. Pode chamar o processo número 0045582-2023, disse o juiz, sua voz ecoando pelo salão. Roberto se levantou, mas olhou nervosamente para a porta. Onde estava, doutor? Henrique? Em 3 anos de processo, eles haviam se preparado meticulosamente para este momento. Cada argumento havia sido ensaiado, cada prova analisada, até a exaustão. A promotora doutora Fernanda Caldas se aproximou da mesa com uma pasta cheia de documentos. Era uma mulher de 42 anos, conhecida por sua competência e determinação em casos de corrupção empresarial. Ela havia construído sua carreira demolindo esquemas de empresários poderosos, e Roberto sabia que ela não teria piedade. Excelência, gostaria de solicitar alguns minutos para aguardar a chegada do advogado de defesa. Carlos se levantou e falou respeitosamente. Onde está a doutora Henrique Silva? O juiz perguntou consultando o relógio. Não sabemos, excelência. Tentamos contato, mas ele não atende. Carlos respondeu, claramente nervoso. Maria observava a cena com crescente preocupação. Ela conhecia Roberto melhor que qualquer pessoa naquela sala. Havia preparado o café da manhã dele todas as manhãs por vários anos. Havia visto sua preocupação genuína com os funcionários, sua generosidade com instituições de caridade. O homem que ela conhecia não era o monstro que a acusação pintava. O telefone de Roberto vibrou. Era uma mensagem de Dr. Henrique. Com mãos trêmulas, ele abriu. Roberto, não posso mais representá-lo. Questões pessoais inadiáveis. Desculpe. O sangue de Roberto gelou. Em uma mensagem de 2 linhas, o advogado mais caro do país havia acabado de abandoná-lo no momento mais crucial de sua vida. Não havia explicação, não havia aviso prévio, nada. Carlos, leia isso. Roberto sussurrou passando o telefone. Carlos leu a mensagem e ficou pálido. Senhor, isso não pode estar acontecendo. Senhor Monteiro,
Vamos prosseguir ou não? O juiz estava claramente impaciente. Roberto se levantou, a voz falhando. Excelência, meu advogado acaba de informar que não pode mais me representar. Preciso de tempo para contratar outro. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas começaram a sussurrar entre si, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. A promotora sorriu discretamente, sabendo que a ausência de defesa técnica fortalecia enormemente sua posição. Senhor Monteiro, este processo já está em andamento há 3 anos. Não posso mais aceitar adiamentos. O senhor pode se defender pessoalmente ou aceitar um advogado dativo. O juiz foi inflexível. Excelência, com todo respeito, este é um processo complexo que envolve milhões em supostas irregularidades fiscais. Preciso de representação adequada. Roberto tentou argumentar, mas sua voz saía trêmula. Então aceite um advogado dativo, Dr. Silva. O juiz chamou um jovem advogado que estava na sala aguardando casos. Roberto olhou para o rapaz de no máximo 28 anos, claramente nervoso, e sentiu o desespero tomar conta. Como poderia esse jovem inexperiente enfrentar anos de acusações complexas que Dr. Henrique havia levado meses para compreender completamente? Excelência, peço apenas 1 semana para contratar novo advogado. Roberto insistiu. Pedido negado. Vamos prosseguir. O juiz bateu o martelo. Foi nesse momento que Maria das Graças se levantou lentamente na primeira fileira. Todos os olhos se voltaram para ela, surpresos com a ousadia da empregada doméstica de se manifestar em pleno tribunal. Com licença, Excelência, Maria disse, a voz firme mas respeitosa. Quem é a senhora? O juiz perguntou claramente surpreso. Sou Maria das Graças Silva. Trabalho para o senhor Roberto há muito tempo. Gostaria de pedir permissão para falar. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Roberto a olhou com surpresa e gratidão pela demonstração de lealdade, mas também com preocupação. Maria era uma mulher simples, sem educação formal avançada. O que poderia fazer em uma situação como essa? Senhora, esta é uma audiência judicial, não um depoimento de caráter. A promotora interferiu, claramente irritada. Excelência, Maria continuou, ignorando a promotora. Sou formada em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, turma de 2012. Tenho 12 anos de formada e registro ativo na OAB. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto arregalou os olhos, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Em todos esses anos de convivência diária, Maria nunca havia mencionado que era advogada. A senhora tem documentos que comprovem isso? O juiz perguntou, claramente interessado na reviravolta inesperada. Maria abriu a bolsa simples que carregava e tirou uma carteira da OAB válida e seu diploma universitário, ambos autenticados. Tenho sim, Excelência. A promotora se levantou imediatamente. Excelência, isso é irregular. Não se pode aceitar uma defesa improvisada dessa forma. Doutora Caldas, se a senhora é advogada regular e o cliente aceita sua representação, não vejo irregularidade. O juiz examinou os documentos que Maria havia apresentado. Roberto estava em choque completo. Durante todos os anos de convivência, Maria havia servido café, preparado refeições, cuidado da casa, e ele nunca soube que ela era formada em Direito pela universidade mais prestigiosa do país. Como isso era possível? Maria, Roberto sussurrou. Por que nunca me disse? Maria se virou para ele com um sorriso triste. Senhor Roberto, às vezes a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas hoje posso escolher ajudá-lo. Excelência, solicito habilitação como advogada de defesa do senhor. Roberto Henrique Monteiro, Maria disse formalmente. O juiz consultou os documentos novamente. Deferido, a advogada está habilitada. Vamos prosseguir. Roberto sentiu uma mistura de alívio e curiosidade extrema. Como a mulher que conhecia apenas como sua empregada doméstica poderia salvá-lo da maior crise de sua vida? Maria, você realmente pode fazer isso? Roberto perguntou baixinho. Maria o olhou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Senhor Roberto, durante todo esse tempo, observei suas reuniões, li seus contratos, estudei seus negócios, sei tudo sobre este caso. E sei que o senhor é inocente. A transformação era impressionante. A mulher tímida que servia café todas as manhãs
Havia se tornado uma profissional confiante, falando com autoridade e conhecimento. Era como se uma pessoa completamente diferente tivesse emergido de dentro do uniforme de empregada. Doutora. Maria, está preparada para apresentar a defesa? O juiz perguntou. Estou sim, Excelência. E solicito uma breve suspensão para organizar os documentos que trouxe. Maria abriu uma pasta que Roberto não havia notado que ela carregava. Estava cheia de papéis organizados, marcações coloridas, anotações detalhadas. Era evidente que ela havia se preparado meticulosamente para esse momento. A promotora estava visivelmente irritada com a reviravolta. Havia se preparado para enfrentar Dr. Henrique Silva, um dos criminalistas mais experientes do país. Agora se deparava com uma empregada doméstica que alegava ser advogada. Parecia uma piada, mas os documentos eram legítimos. Excelência, peço 15 minutos para revisar minha estratégia, Maria disse com confiança. Durante esses 15 minutos, Roberto observou Maria transformar completamente sua postura e presença. Ela organizou documentos com precisão cirúrgica, fez anotações rápidas e demonstrou familiaridade com procedimentos judiciais que surpreendeu até mesmo o juiz experiente. Como você sabe tudo isso sobre meu caso? Roberto perguntou durante a pausa. Senhor Roberto, durante todos esses anos limpei seu escritório, organizei seus papéis, ouvi suas conversas telefônicas. Não foi curiosidade, foi preocupação. Sabia que algo assim poderia acontecer um dia. Roberto percebeu que Maria não havia sido apenas uma empregada doméstica. Ela havia sido, sem que ele soubesse, uma observadora silenciosa e cuidadosa de toda a sua vida empresarial. Quando a audiência recomeçou, Maria das Graças Silva não era mais a empregada invisível. Era a doutora Maria Silva, advogada experiente, pronta para lutar pela inocência de um homem que havia respeitado e em quem acreditava durante 8 anos de convivência diária. A sala inteira aguardava para ver se a empregada doméstica realmente poderia salvar o milionário que todos esperavam ver condenado. Doutora Maria Silva está habilitada nos autos. Pode dar início à defesa. O juiz Dr. Marcelo Ferreira anunciou, ajustando os óculos enquanto observava a transformação extraordinária que estava acontecendo bem na sua frente. Maria respirou fundo e caminhou até a mesa da defesa com uma postura completamente diferente. Não era mais a empregada tímida que servia café em silêncio. Seus passos eram firmes, decididos, carregados de uma confiança que surpreendeu até mesmo Roberto. Era como se uma pessoa completamente nova tivesse emergido de dentro do uniforme azul marinho. Excelência, antes de iniciar a defesa técnica, gostaria de esclarecer algumas questões importantes que podem ter sido negligenciadas, Maria disse, abrindo a pasta organizada que trouxera. Sua voz ecoava pela sala com autoridade natural. A promotora doutora Fernanda Caldas franziu a testa, claramente irritada com o rumo inesperado dos eventos. Ela havia se preparado meticulosamente para enfrentar Dr. Augusto Henrique Silva, um dos criminalistas mais respeitados do país. Agora se deparava com uma empregada doméstica que alegava ser advogada. Parecia uma farsa, mas os documentos eram autênticos. Que questões, doutora Maria? O juiz perguntou, demonstrando curiosidade genuína. Maria começou a folhear seus papéis com movimentos precisos, como se cada documento estivesse exatamente onde deveria estar. Excelência, analisando todo o processo, identifiquei irregularidades graves que comprometem completamente esta acusação. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas pararam de sussurrar e prestaram atenção total. Roberto a olhava com uma mistura de esperança e incredulidade. Como era possível que Maria, a mulher que ele conhecia apenas como sua empregada dedicada, estivesse falando sobre questões legais com tanta propriedade? Primeiro problema, Excelência. Maria continuou, mostrando documentos específicos. As provas que baseiam toda esta acusação foram coletadas de forma irregular. Os documentos apreendidos na empresa apresentam falhas graves que comprometem sua validade. A promotora se levantou imediatamente. Excelência, isso é absurdo. Tudo foi feito dentro da legalidade. Maria não se intimidou. Pelo contrário, sorriu discretamente como se tivesse esperado exatamente essa reação. Doutora Fernanda, com todo respeito,
A senhora pode verificar que os horários nos autos de apreensão não coincidem com os lacres de segurança dos documentos. O juiz se inclinou para a frente, claramente interessado. Em 30 anos de carreira, raramente havia visto uma defesa técnica tão precisa logo no início de uma audiência. Continue, doutora Maria. Segundo problema. Maria prosseguiu consultando outras anotações. As pessoas responsáveis por analisar as contas da empresa não tinham qualificação adequada para esse tipo de investigação complexa. É como pedir para um médico fazer o trabalho de um engenheiro. Roberto sentiu o coração acelerar. Durante todo o processo, doutor, Henrique havia mencionado preocupações sobre as provas, mas nunca com essa clareza e objetividade. Maria estava desmontando a acusação ponto por ponto com uma simplicidade que até ele conseguia entender. A promotora estava visivelmente nervosa agora. Excelência, essas alegações são infundadas. Tudo foi feito corretamente. Doutora Fernanda? Maria respondeu calmamente. Tenho aqui os documentos que comprovam que o perito responsável não possui a especialização necessária para este tipo de caso. Ela entregou papéis tanto para o juiz quanto para a promotoria. Roberto observava fascinado a transformação de Maria. Onde estava essa competência durante todos os anos de convivência? Como ela havia escondido tanto conhecimento e habilidade? Era como descobrir que a pessoa mais próxima de você guardava segredos extraordinários. Terceiro problema, Maria continuou. O próprio julgamento que originou esta acusação foi feito por pessoas que tinham interesse pessoal no resultado. Um dos julgadores tinha ligação com empresas concorrentes do Sr. Roberto. O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo os jornalistas mais experientes percebiam que estavam presenciando algo excepcional. Maria não estava apenas improvisando uma defesa. Estava apresentando argumentos sólidos que indicavam estudo intensivo do caso. Como a senhora tem acesso a essas informações? A promotora perguntou, claramente desconcertada. Maria sorriu pela primeira vez desde que assumira a defesa. Doutora Fernanda, sou advogada há 12 anos. Sei onde buscar informações que às vezes passam despercebidas. Descobri que uma das pessoas que julgou meu cliente tinha sociedade em empresa concorrente. Roberto arregalou os olhos. Maria havia descoberto uma conexão que nem os advogados mais caros do país haviam identificado. Como isso era possível? O juiz estava tomando notas detalhadas, claramente impressionado com a qualidade dos argumentos. Doutora Maria, esses problemas, se comprovados, realmente podem anular todo o processo. A senhora tem as provas documentais? Tenho sim, excelência. Cada alegação está fundamentada em documentos oficiais que qualquer pessoa pode acessar, mas que exigem conhecimento específico para localizar e interpretar corretamente. Maria começou a distribuir pastas organizadas com documentos, certidões, atas de reuniões, comprovantes de datas, tudo meticulosamente catalogado e referenciado. Era evidente que ela havia dedicado meses, talvez anos, preparando essa defesa. Além disso, Maria prosseguiu, há outro problema fundamental. Meu cliente já foi punido administrativamente pelos mesmos fatos. Estar sendo julgado novamente por isso é como ser condenado 2 vezes pelo mesmo erro, o que nossa Constituição proíbe expressamente. A promotora estava claramente em pânico agora. Sua estratégia havia se baseado na solidez do processo que originou a denúncia. Se Maria conseguisse anular esse processo, toda a acusação desmoronaria. Excelência, solicito uma pausa para analisar esses documentos. A promotora pediu, a voz menos firme que no início da audiência. Indeferido, o juiz respondeu secamente. A defesa está apresentando argumentos fundamentados. Pode prosseguir, doutora Maria. Roberto estava em estado de choque completo. Durante todo o processo, havia se sentido como um homem à beira do abismo, dependendo completamente da competência de doutor Henrique Silva. Agora, de repente, descobria que a salvação estava há anos ao seu lado, servindo café e organizando sua casa em silêncio. Por último, Maria continuou, quero mostrar algo que deveria ter sido óbvio desde o início, mas que ninguém percebeu. Maria abriu uma pasta especial e retirou documentos que fez toda a sala ficar em silêncio absoluto. Excelência,
Descobri que toda esta investigação começou com base em uma denúncia anônima feita por um concorrente direto do Sr. Roberto. Uma empresa que perdeu várias licitações para ele nos últimos anos. Isso não procede, a promotora protestou. As investigações são independentes da origem da denúncia. Maria a olhou com paciência. Doutora Fernanda, a senhora está correta em termos gerais. Mas quando a denúncia é claramente motivada por vingança comercial e todas as supostas irregularidades são baseadas em interpretações forçadas da lei, temos um caso de perseguição, não de justiça. O queixo da promotora literalmente caiu. Maria havia descoberto a motivação real por trás de toda a acusação, algo que nenhum dos advogados anteriores havia identificado. Como você sabe tudo isso? Roberto sussurrou para Maria durante uma breve pausa. Maria se virou para ele, e pela primeira vez desde que assumira a defesa, ele viu vulnerabilidade nos olhos dela. Senhor Roberto, durante todos esses anos trabalhando na sua casa, eu estudava. Todas as noites, depois que todos dormiam, eu estudava seus casos, suas empresas, seus concorrentes. Sabia que um dia poderia precisar usar esse conhecimento para ajudá-lo. Roberto sentiu lágrimas se formando nos olhos. Por que, Maria? Por que se importava tanto? Porque o senhor foi a única pessoa que me tratou com dignidade quando minha vida desmoronou. Quando ninguém mais acreditava em mim, o senhor me deu trabalho, respeito, uma chance de recomeçar. A conversa baixa entre eles foi interrompida pelo juiz. Doutora Maria, pode continuar com os outros problemas processuais. Sexto problema, Maria retomou. Nulidade das perícias contábeis. O perito nomeado não possui especialização específica em tributos federais complexos, conforme exigido pela Resolução 1243 do Conselho Federal de Contabilidade para casos dessa magnitude. A sala inteira estava hipnotizada. Maria estava desmontando sistematicamente toda a estrutura da acusação com precisão técnica que deixava até mesmo o juiz impressionado. Excelência, Maria concluiu. Diante de todos esses problemas fundamentais que identifiquei, solicito a anulação completa desta ação com a imediata absolvição do Sr. Roberto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto mal conseguia acreditar no que havia presenciado. Em 40 minutos, Maria havia destruído completamente uma acusação que levou 3 anos para ser construída. O juiz revisou cuidadosamente os documentos apresentados por Maria, comparando com os autos do processo. Após 20 minutos de análise silenciosa, ele se pronunciou. Doutora Maria Silva, devo admitir que em 30 anos de magistratura, raramente presenciei uma defesa tão bem fundamentada e clara. Os problemas identificados são de fato graves e comprometem a validade de toda a ação. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Era possível que Maria realmente tivesse salvado sua vida em uma única audiência? No entanto, o juiz continuou. Antes de decidir sobre a nulidade, concedo o prazo de 48 horas para que a promotoria se manifeste especificamente sobre cada vício apontado pela defesa. A promotora suspirou aliviada pela extensão de prazo, mas estava claramente abalada. Aceito o prazo, excelência. A audiência suspensa. Retornamos na quarta-feira às 14 horas para a manifestação final das partes. Quando o juiz se retirou e a sala começou a se esvaziar, Roberto se virou para Maria com uma expressão que misturava gratidão, admiração e curiosidade profunda. Maria, o que acabou de acontecer aqui foi milagroso. Você salvou minha vida, mas preciso entender quem você realmente é. Maria guardou os documentos na pasta com o mesmo cuidado meticuloso que sempre demonstrava em tudo. Senhor Roberto, sou a mesma pessoa que sempre fui. Só que agora, o senhor está vendo uma parte de mim que mantive escondida por necessidade. Mas por que escondeu? Por que aceitou trabalhar como empregada doméstica sendo uma advogada tão competente? Maria olhou pela janela do tribunal, vendo a cidade se estender até o horizonte. É uma longa história, senhor Roberto. Uma história de perda, recomeço e segundas chances que eu nunca imaginei que teria oportunidade de usar. Roberto colocou a mão no ombro dela com carinho paternal. Maria, quando sairmos daqui, quero ouvir essa história completa. E quero que saiba que, independente do que acontecer na quarta-feira, você já mudou minha vida para sempre. Maria sorriu, e era um sorriso cheio de emoções que ela havia guardado por anos. Senhor Roberto,
Quarta-feira você vai ser absolvido. Tenho absoluta certeza disso. Quando saíram do tribunal juntos, os jornalistas cercaram Maria com perguntas sobre sua história, sua formação, como havia descoberto os vícios processuais. Mas ela apenas sorriu educadamente e disse que falaria apenas após o final do julgamento. Roberto observava Maria lidar com a imprensa com elegância e profissionalismo, e percebia que estava descobrindo uma pessoa completamente nova dentro da mulher que conhecia há tanto tempo. Uma pessoa extraordinária que havia escolhido permanecer invisível até o momento em que ele mais precisou dela. A empregada doméstica havia se tornado a advogada que salvaria sua vida. E Roberto sabia que depois daquele dia nada mais seria como antes. 2 horas depois da audiência, Roberto e Maria estavam sentados no escritório dele, um silêncio pesado pairando entre eles. Roberto observava Maria tomar café na mesma xícara que ela havia lavado centenas de vezes, mas agora tudo parecia diferente. A mulher na sua frente não era mais apenas a empregada dedicada que conhecia. Era uma advogada brilhante que acabara de salvar sua vida. Maria, Roberto disse finalmente, afrouxando a gravata, preciso entender o que aconteceu hoje. Como você se tornou advogada? E por que aceitou trabalhar na minha casa sabendo que era super qualificada? Maria colocou a xícara sobre a mesa com cuidado, como sempre fazia, mas seus olhos revelavam uma dor profunda que Roberto nunca havia notado antes. Senhor Roberto, minha história não é fácil de contar. Durante todos esses anos, mantive tudo guardado porque era muito doloroso lembrar. Roberto se inclinou para a frente, demonstrando que estava pronto para ouvir tudo. Maria, depois do que você fez por mim hoje, quero conhecer sua história verdadeira. Você merece ser ouvida. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir feridas antigas que nunca cicatrizaram completamente. Me formei em Direito pela USP em 2012. Sempre fui a melhor aluna da turma, ganhei várias competições de simulação de júri, fiz estágio nos melhores escritórios de São Paulo. Seus olhos brilharam por um momento, lembrando da jovem cheia de sonhos que um dia foi. Quando me formei, consegui emprego em um dos escritórios mais prestigiosos da cidade. Trabalhava com direito empresarial, casos complexos, clientes importantes. Era tudo o que sempre sonhei. Roberto escutava atentamente, tentando imaginar Maria jovem, ambiciosa, conquistando o mundo jurídico. Era difícil conciliar essa imagem com a mulher que servia café em silêncio todas as manhãs. Em 2015, conheci Daniel. Maria continuou, e sua voz ficou mais baixa. Ele era médico, cirurgião cardíaco no Hospital das Clínicas. Inteligente, bem-sucedido, charmoso. Achei que havia encontrado meu príncipe encantado. Maria pausou, mexendo nervosamente com as mãos. Roberto percebeu que esta parte da história era particularmente difícil para ela. Casamos em 2016. Foi um casamento lindo, cheio de promessas e sonhos. Eu estava no auge da carreira, ele também. Compramos uma casa linda em Perdizes, planejávamos ter filhos, viajar pelo mundo. A vida parecia perfeita. O que aconteceu? Roberto perguntou gentilmente, percebendo que algo terrível estava por vir. Maria se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade onde sua vida havia desmoronado anos antes. No início, eram pequenas coisas. Daniel ficava irritado quando eu chegava tarde do trabalho. Reclamava que eu dedicava tempo demais aos clientes. Depois começou a criticar minha roupa, meus amigos, minha família. Roberto sentiu um aperto no peito, reconhecendo os sinais de um relacionamento abusivo. Gradualmente, ele foi me isolando de tudo e todos. Convenceu-me de que meus colegas de trabalho não gostavam de mim, que minha família era tóxica, que ele era a única pessoa que realmente me amava. Maria se virou para Roberto, lágrimas se formando nos olhos. E eu acreditei nele. Maria. Roberto sussurrou, sentindo a dor dela como se fosse sua própria. Em 2018, Daniel começou a ter crises de ciúme violentas. Dizia que eu flertava com clientes, que estava tendo casos com colegas de trabalho. Começou a me controlar completamente. Verificava meu celular, me seguia, ligava várias vezes por dia para saber onde eu estava. Maria voltou a se sentar, mas agora suas mãos tremiam ligeiramente.
O escritório onde eu trabalhava começou a notar que algo estava errado. Eu estava sempre nervosa. Faltava reuniões porque Daniel criava cenas. Meu rendimento começou a cair. Roberto observava Maria contar sua história e começava a entender por que ela havia se escondido por tanto tempo. A mulher brilhante que conhecera no tribunal havia sido quebrada sistematicamente por alguém que deveria amá-la. A primeira vez que ele me agrediu fisicamente foi em dezembro de 2018. Maria disse, a voz quase um sussurro. Eu havia chegado tarde de uma reunião importante com um cliente internacional. Daniel estava esperando na sala, completamente transtornado. Roberto fechou os punhos, sentindo raiva de um homem que nunca conheceu. Ele disse que eu estava mentindo, que havia estado com outro homem. Quando tentei explicar, ele me empurrou contra a parede e... Maria tocou o rosto inconscientemente, como se ainda sentisse a dor. Disse que havia sido um acidente, que estava estressado com cirurgias difíceis no hospital. Implorou perdão, chorou, prometeu que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu novamente, Roberto afirmou, conhecendo o padrão desses relacionamentos. Sim, e cada vez ficava pior. Daniel era muito inteligente. Sabia exatamente onde bater para não deixar marcas visíveis. Eu usava maquiagem para esconder hematomas, inventava desculpas para explicar comportamentos estranhos. Maria respirou profundamente. O pior era que ele me convenceu de que eu merecia, que eu provocava as agressões sendo irresponsável, desobediente, desleal. Roberto se levantou e foi até o bar do escritório, servindo um copo d'água para Maria. Ela aceitou com gratidão, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Em janeiro de 2019, tive que sair de uma reunião importante porque Daniel ligou 15 vezes seguidas, ameaçando se matar se eu não voltasse para casa imediatamente. Meu chefe me chamou na sala dele no dia seguinte. Maria bebeu um gole d'água antes de continuar. Dr. Fernando, o sócio sênior do escritório, era um homem sábio, experiente. Ele percebeu que algo estava muito errado na minha vida pessoal. Tentou conversar comigo, ofereceu ajuda, mas eu estava com tanto medo e vergonha que neguei tudo. Você estava protegendo Daniel, Roberto observou. Estava protegendo a mim mesma, ou pelo menos achava que estava. Daniel havia me convencido de que se eu contasse para alguém, ele se mataria. E seria minha culpa. Que ninguém acreditaria em mim, porque ele era um médico respeitado. Maria riu amargamente. E que se alguém acreditasse, eu perderia meu emprego por trazer problemas pessoais para o ambiente profissional. Roberto balançou a cabeça, revoltado com a manipulação psicológica que Maria havia sofrido. Em março de 2019, aconteceu o incidente que mudou tudo para sempre, Maria disse, e Roberto percebeu que estavam chegando ao ponto crucial da história. Eu estava defendendo um caso muito importante, um processo de fusão empresarial que valia milhões. Havia trabalhado meses preparando todos os documentos. Era minha chance de me destacar definitivamente no escritório. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Daniel sabia disso e não suportava ver meu sucesso. Maria se levantou novamente, caminhando pelo escritório como se o movimento ajudasse a processar as memórias dolorosas. Na noite anterior à audiência final, Daniel chegou em casa completamente descontrolado. Disse que havia visto meu carro no estacionamento do escritório junto com o de um colega homem e tinha certeza de que eu estava traindo ele. Roberto sentiu o estômago apertar, antecipando o que estava por vir. Quando tentei explicar que estávamos trabalhando em equipe no caso, ele explodiu. Me bateu com uma violência que nunca havia demonstrado antes. Quebrou meu nariz, deixou hematomas no rosto, machucou meu pulso. Maria tocou o pulso direito instintivamente. Eu precisei ir ao hospital. Meu Deus, Maria! Roberto sussurrou, horrorizado. O pior não foram os ferimentos físicos. O pior foi acordar no hospital e perceber que perderia a audiência mais importante da minha carreira. Meu rosto estava tão machucado que não podia aparecer em público. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Maria agora. Daniel inventou uma história sobre eu ter caído da escada e forçou-me a repetir essa versão para os médicos. Roberto se aproximou e colocou uma mão no ombro dela, oferecendo o conforto que podia. Perdi o caso, obviamente. Meu colega tentou assumir na última hora, mas não conhecia todos os detalhes como eu. O cliente perdeu milhões por causa da minha ausência.
Maria se virou para Roberto. E Dr. Fernando me demitiu uma semana depois. Ele te demitiu por ter sido agredida? Roberto perguntou incrédulo. Ele nunca soube a verdade. Eu mantive a versão da queda da escada. Para ele, eu era apenas uma advogada que havia se tornado não confiável, que faltava compromissos importantes por acidentes domésticos. Maria suspirou profundamente. E talvez ele estivesse certo. Eu havia me tornado uma sombra da profissional que era antes. Roberto começou a entender a profundidade da tragédia pessoal de Maria. Não havia perdido apenas um emprego, havia perdido sua identidade profissional, sua autoestima, sua fé em si mesma. Depois da demissão, tentei procurar trabalho em outros escritórios, mas as notícias correm rápido no meio jurídico. Todo mundo sabia que eu havia sido demitida do escritório mais prestigioso da cidade por não confiabilidade. Maria riu sem humor. E minha aparência não ajudava. Ainda estava com marcas dos ferimentos. Parecia frágil, instável. E Daniel? O que aconteceu com ele? Daniel ficou ainda mais controlador depois que perdi o emprego. Dizia que agora eu dependia completamente dele, que sem sua ajuda eu não era nada. Maria limpou as lágrimas com as costas da mão. E por um tempo terrível, eu acreditei nisso. Maria voltou a se sentar, parecendo exausta pela carga emocional de reviver essas memórias. Em julho de 2019, finalmente consegui forças para deixá-lo. Foi durante uma das crises dele quando percebi que se não saísse naquele momento, ele me mataria. Literalmente. Maria olhou diretamente para Roberto. Saí de casa apenas com a roupa do corpo e alguns documentos. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha para onde ir. Como sobreviveu? Nos primeiros meses, fiquei em casa de uma prima distante que me acolheu por piedade. Tentei desesperadamente conseguir emprego na área jurídica, mas minha reputação estava destruída. Maria pausou. E eu estava destruída também. A confiança, a autoestima, a crença no meu próprio valor profissional, tudo havia desaparecido. Roberto observava Maria contar sua história, impressionado com a força que ela havia encontrado para reconstruir sua vida. Foi quando viu o anúncio de emprego para trabalhar na sua casa. Empregada doméstica, sem necessidade de experiência anterior, salário honesto, família respeitável. Maria sorriu pela primeira vez desde que começara a contar sua história. Pensei, pelo menos é um recomeço digno. Você aceitou o emprego sabendo que estava super qualificada? Aceitei porque precisava sobreviver. E porque depois de tudo que passei, a ideia de um trabalho simples, sem pressão, sem competição, parecia quase um alívio. Maria olhou ao redor do escritório. E porque desde o primeiro dia, o senhor me tratou com respeito e dignidade, algo que eu havia esquecido que merecia. Roberto sentiu uma onda de emoção. Durante todos esses anos, pensara que estava sendo simplesmente educado com uma funcionária. Não sabia que estava ajudando uma mulher a reconstruir sua autoestima. Maria! Por que nunca me contou isso antes? Por que escondeu sua formação? Maria hesitou por um momento antes de responder. Porque tinha medo, senhor Roberto. Medo de que se soubesse quem eu realmente era, pensasse que eu era louca por aceitar aquele trabalho. Medo de que questionasse minha estabilidade mental. Ela pausou. E por que tinha vergonha? Vergonha de ter permitido que minha vida desmoronasse. Vergonha de não ter sido forte o suficiente para resistir a Daniel. Roberto se levantou e foi até Maria, ajoelhando-se na frente da cadeira dela como um pai faria com uma filha ferida. Maria, escute-me bem. Você não tem nada do que se envergonhar. Você sobreviveu a um inferno e encontrou forças para reconstruir sua vida. Isso não é fracasso, isso é heroísmo. Lágrimas correram pelo rosto de Maria, mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão por finalmente ser vista e compreendida. Durante todos esses anos trabalhando aqui, Maria continuou, observei suas reuniões, seus negócios, seus desafios, e lentamente, muito lentamente, comecei a sentir que talvez ainda tivesse valor profissional. E hoje você provou isso de forma espetacular. Maria sorriu, e era um sorriso cheio de esperança que Roberto nunca havia visto antes. Hoje descobri que não perdi tudo, senhor Roberto. A advogada que eu era ainda estava aqui dentro, apenas esperando a oportunidade certa para voltar à vida. Roberto se levantou e estendeu a mão para Maria. Maria das Graças Silva,
Gostaria oficialmente de convidá-la para se tornar a advogada principal da minha empresa. Não por gratidão, mas porque você é a profissional mais competente que já conheci. Maria olhou para a mão estendida, depois para o rosto sincero de Roberto, e pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez fosse possível voltar a acreditar em si mesma. Senhor Roberto, seria uma honra trabalhar com o senhor, como sócia. Quando apertaram as mãos, ambos sabiam que não era apenas um acordo profissional. Era o momento em que Maria das Graças Silva voltava oficialmente à vida. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao escritório mais cedo que o normal, ansioso para saber como a promotoria responderia aos argumentos devastadores que Maria havia apresentado. O telefone tocou antes mesmo dele terminar de servir o café. Era Dr. Marcos, seu contador há mais de 15 anos, com a voz carregada de urgência. Roberto, você precisa ver as notícias. A história da Maria está em todos os jornais. Roberto ligou a televisão do escritório e se deparou com sua própria foto ao lado de uma imagem de Maria no tribunal. A manchete dizia: empregada doméstica vira advogada e pode salvar patrão milionário de prisão. O caso que está chocando o país, dizia a repórter. Uma empregada doméstica que se revelou advogada formada pela USP e apresentou uma defesa técnica que pode anular completamente um processo de 3 anos contra o empresário Roberto Henrique Monteiro. Roberto desligou a TV, preocupado. Publicidade excessiva poderia prejudicar o caso, criar pressão sobre o juiz, ou pior, expor Maria a um tipo de atenção que ela não estava preparada para receber. Maria chegou ao escritório 1 hora depois, carregando uma pasta ainda maior que a do dia anterior. Seus olhos estavam determinados, focados, mas Roberto notou um ligeiro nervosismo em seus movimentos. Maria, você viu as notícias? Roberto perguntou assim que ela entrou. Vi, senhor Roberto. Minha prima me ligou às 6 da manhã, dizendo que meu rosto estava na televisão. Maria colocou a pasta sobre a mesa. Mas não podemos nos distrair. Hoje a promotoria vai tentar contra-atacar e precisamos estar preparados. Roberto observou Maria abrir a pasta e revelar uma quantidade impressionante de documentos novos, todos organizados com a precisão cirúrgica que ele estava aprendendo a reconhecer como característica dela. Maria, de onde saíram todos esses papéis? Você trabalhou a noite inteira? Maria sorriu. E havia uma energia nesse sorriso que Roberto não via há anos. Senhor Roberto, ontem à noite liguei para alguns ex-colegas de faculdade que trabalham em diferentes órgãos públicos. Quando contei o que estava acontecendo, todos se ofereceram para ajudar. Ajudar como? Pesquisar informações públicas, verificar registros, confirmar dados que eu suspeitava, mas não tinha como comprovar sozinha. Maria começou a separar documentos em pilhas organizadas. E descobrimos coisas que vão mudar completamente este caso. Antes que Roberto pudesse perguntar mais detalhes, o telefone tocou. Era Carlos, seu assistente, com a voz agitada. Senhor Roberto, tem uma equipe de televisão na recepção querendo entrevistar a Maria. E chegaram mais 2 jornais. Todo mundo quer falar com ela. Roberto olhou para Maria, que havia parado de organizar os documentos e estava claramente desconfortável com a situação. Carlos, diga que não daremos entrevistas até o final do julgamento e reforce a segurança na entrada do prédio. Roberto desligou e se virou para Maria. Você está bem com toda essa atenção? Estou nervosa, Maria admitiu. Durante 5 anos me acostumei a ser invisível. De repente, todo o país está falando de mim. É assustador, mas ao mesmo tempo... Ela pausou, procurando as palavras certas. Ao mesmo tempo, é libertador. Pela primeira vez em anos, estou sendo vista pelo que realmente sou capaz de fazer. O telefone do escritório tocou novamente. Desta vez, era o próprio Dr. Marcelo Ferreira, o juiz. Dr. Monteiro, preciso falar com sua advogada urgentemente. Podem vir ao meu gabinete agora? Roberto e Maria trocaram olhares preocupados. Convocações urgentes do juiz raramente traziam boas notícias. 40 minutos depois, estavam sentados no gabinete do magistrado, que parecia mais sério que o normal. Sobre sua mesa, havia cópias de todos os jornais da manhã, todos estampando a história de Maria. Doutora Maria, o juiz disse, a senhora criou uma situação delicada. Este caso ganhou uma repercussão que pode comprometer a serenidade do julgamento. Maria se endireitou na cadeira,
assumindo a postura profissional que Roberto estava aprendendo a admirar. Excelência, não busquei publicidade. Os jornalistas descobriram a história e a tornaram pública sem minha participação. Compreendo. Mas agora preciso saber. A senhora tem mais surpresas preparadas? Porque se houver irregularidades adicionais no processo que não foram apresentadas ontem, preciso saber agora. Maria abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos que fez o juiz se inclinar para a frente com interesse. Excelência, durante a noite, com a ajuda de colegas, descobri informações que tornam este caso ainda mais grave do que pensávamos inicialmente. Roberto sentiu o coração acelerar. Maria falava com uma confiança que indicava descobertas significativas. Que informações, doutora Maria? Descobri que a empresa que fez a denúncia anônima contra meu cliente não apenas é concorrente direta, mas também tem ligações financeiras com pessoas envolvidas na investigação. O juiz franziu a testa. Explique melhor. Maria consultou seus documentos com precisão. O contador que fez a análise inicial das contas da empresa do Sr. Roberto é casado com a diretora financeira da empresa denunciante. E o auditor que validou as irregularidades recebeu um contrato de consultoria de R$200 mil dessa mesma empresa 3 meses após entregar o relatório. O silêncio no gabinete foi absoluto. Roberto mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Maria havia descoberto uma rede de corrupção que ia muito além do seu caso. A senhora tem provas dessas afirmações? O juiz perguntou claramente abalado. Tenho sim, excelência. Maria começou a distribuir certidões de casamento, contratos de prestação de serviços, extratos bancários, tudo devidamente autenticado. Cada documento está registrado em cartório e pode ser verificado independentemente. O juiz examinou os papéis por vários minutos, fazendo anotações e comparando datas. Roberto observava sua expressão ficar cada vez mais grave. Doutora Maria, se essas informações se confirmarem, não estamos falando apenas de vícios processuais. Estamos falando de uma conspiração para incriminar falsamente seu cliente. Exatamente, excelência. E há mais. Roberto arregalou os olhos. Como poderia haver mais? Maria retirou outro conjunto de documentos. Descobri que nos últimos 5 anos, esta mesma rede fez denúncias similares contra 4 outros empresários do setor de transportes, todos concorrentes da empresa denunciante. E o que aconteceu com esses casos? 2 foram condenados e perderam suas empresas. 1 faliu durante o processo. Apenas 1 foi absolvido, mas depois de 3 anos de julgamento que destruíram sua reputação. Maria olhou diretamente para o juiz. Excelência, meu cliente não é vítima de um processo isolado. É vítima de um esquema sistemático de eliminação de concorrência através do sistema judicial. Roberto sentiu uma mistura de horror e admiração. Horror por descobrir que era vítima de uma conspiração e admiração pela competência investigativa de Maria. O juiz se levantou e caminhou até a janela, claramente processando a magnitude das revelações. Doutora Maria, a senhora está alegando que há um esquema criminoso usando o sistema de justiça para beneficiar uma empresa específica. Não estou alegando, excelência. Estou provando. Maria organizou todos os documentos em uma sequência lógica. Cada caso segue o mesmo padrão. Denúncia anônima, investigação conduzida pelos mesmos auditores, irregularidades encontradas pelos mesmos contadores, processos conduzidos pela mesma promotora. Roberto olhou para Maria com incredulidade. A mesma promotora? Doutora Fernanda estava envolvida em todos os casos? Não necessariamente por má fé. Maria respondeu diplomaticamente. Mas certamente sem perceber que estava sendo manipulada por informações falsas fornecidas sistematicamente pela mesma rede. O juiz voltou para sua cadeira, claramente abalado pelas revelações. Doutora Maria, essas descobertas mudam completamente a natureza deste caso. Não posso mais tratá-lo como um processo criminal comum. O que isso significa, excelência? Roberto perguntou. Significa que vou suspender imediatamente este processo e encaminhar todas essas informações para o Ministério Público Federal para investigação de formação de quadrilha e uso indevido do sistema judiciário. Maria se inclinou para a frente. Excelência, gostaria de solicitar que meu cliente seja imediatamente inocentado de todas as acusações, já que fica comprovado que foram fabricadas. Deferido.
Dr. Monteiro está oficialmente absolvido de todas as acusações. E doutora Maria... O juiz pausou, olhando para ela com respeito genuíno. A senhora acaba de descobrir um dos maiores esquemas de corrupção empresarial que já passou por este tribunal. Quando saíram do gabinete do juiz, Roberto estava em estado de choque. Não apenas havia sido absolvido, mas descobrira que era vítima de uma conspiração que destruíra outros empresários. Maria, como você conseguiu descobrir tudo isso em uma noite? Maria sorriu, e havia orgulho justificado nesse sorriso. Senhor Roberto, quando você trabalha na área jurídica, desenvolve instintos. Ontem, quando vi os documentos do processo, algumas coisas me pareceram familiares demais. Padrões que se repetiam. Que padrões? A linguagem usada nos relatórios, a sequência das investigações, até os erros de português eram idênticos em vários documentos. Como se a mesma pessoa tivesse escrito tudo. Maria abriu a pasta novamente. Então liguei para minha ex-colega Sandra, que trabalha no Tribunal de Contas, e pedi para ela verificar se havia outros casos similares. Roberto balançou a cabeça impressionado. E ela encontrou os 4 casos. Encontrou e me passou todos os números dos processos. Daí foi questão de acessar os sistemas públicos e comparar documentos. Maria pausou. E ligar para o Ricardo, que trabalha na Receita Federal, para confirmar as ligações financeiras entre as pessoas envolvidas. Maria, você montou uma investigação completa em 12 horas. Eu estava motivada, Maria respondeu simplesmente. Sabia que sua vida dependia disso, e sabia que, se conseguisse provar minha competência neste caso, talvez pudesse finalmente reconstruir minha carreira. Quando chegaram ao estacionamento do fórum, foram cercados por jornalistas. Mas desta vez, Maria não fugiu das câmeras. Doutora Maria, é verdade que descobriu um esquema de corrupção? Um repórter gritou. Maria se posicionou na frente das câmeras com a elegância natural que Roberto estava aprendendo a reconhecer. Posso confirmar que meu cliente, Roberto Henrique Monteiro, foi completamente inocentado de todas as acusações e que descobrimos irregularidades graves que foram encaminhadas às autoridades competentes. Como se sente por ter salvado seu patrão? Outra jornalista perguntou. Correção, Maria disse com firmeza. Roberto Monteiro não é meu patrão. É meu sócio. E eu não salvei ninguém. Apenas fiz meu trabalho como advogada. Busquei a verdade. Roberto observou Maria lidar com a imprensa e percebeu que estava testemunhando o renascimento completo de uma profissional brilhante. A mulher tímida que servia café havia desaparecido para sempre. Naquela tarde, no escritório, Roberto e Maria receberam ligações de dezenas de empresários querendo contratar seus serviços. Outros advogados ligaram oferecendo parcerias. Jornalistas queriam entrevistas exclusivas. Maria, Roberto disse, observando ela anotar mais uma proposta de trabalho. Você se dá conta do que aconteceu? Em 2 dias, você se tornou a advogada mais famosa do país. Maria colocou o telefone no gancho e olhou para Roberto com um sorriso que misturava gratidão e determinação. Senhor Roberto, me dou conta de que finalmente voltei a ser quem sempre fui. Uma advogada competente que luta pela justiça. E agora? O que fazemos com toda essa atenção? Maria se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que havia testemunhado sua queda e agora celebrava seu retorno. Agora usamos essa oportunidade para ajudar outras pessoas. Quantos empresários honestos podem estar sendo vítimas do mesmo esquema? Quantas pessoas podem estar sofrendo injustiças similares? Roberto se aproximou dela, entendendo perfeitamente o que Maria estava propondo. Você quer transformar nosso escritório em um centro de combate à corrupção empresarial. Quero transformar nossa sociedade em algo que faça diferença real na vida das pessoas. Maria respondeu. Quero que quando alguém for vítima de injustiça, saiba que tem para onde correr. Roberto estendeu a mão para Maria mais uma vez. Sócia, acho que temos muito trabalho pela frente. Maria apertou a mão dele com firmeza. Sim, temos. E pela primeira vez em 5 anos, estou ansiosa para começar. Naquela noite, quando Maria saiu do escritório, não era mais a empregada invisível que havia entrado 2 dias antes. Era a doutora Maria das Graças Silva, advogada, sócia, e a mulher que havia descoberto um dos maiores esquemas de corrupção empresarial do país.
Sua transformação estava completa, mas sua verdadeira missão estava apenas começando. 3 semanas depois da absolvição de Roberto, o escritório Monteiro em Silva havia se tornado o endereço mais procurado de São Paulo para casos de injustiça empresarial. Maria chegava todos os dias às 7 da manhã e encontrava a recepção lotada de empresários, advogados e jornalistas querendo falar com ela. Torapoi? Maria, disse Carla, a nova recepcionista que haviam contratado para lidar com o volume de ligações. Tem 15 entrevistas marcadas para hoje, 23 propostas de novos casos. E o Ministério Público Federal quer uma reunião urgente sobre o esquema que a senhora descobriu. Maria sorriu, ainda se acostumando com o ritmo frenético que sua vida havia assumido. 3 semanas antes, seu maior desafio era decidir qual produto de limpeza usar nos banheiros. Agora comandava uma equipe de 12 advogados e investigava a corrupção em nível nacional. Roberto entrou na sala dela carregando jornais, como havia se tornado rotina matinal. Maria, você viu a manchete do Estado hoje? Maria pegou o jornal e leu em voz alta. Esquema descoberto por ex-empregada já destruiu 15 empresas em 5 estados. Ela olhou para Roberto com preocupação. A cada dia descobrimos que a situação era pior do que imaginávamos. Dr. Paula, da Polícia Federal, ligou cedo. Eles prenderam mais 3 pessoas envolvidas no esquema ontem à noite. Roberto informou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. E tem algo mais. Algo que vai te interessar muito. Maria parou de ler o jornal e prestou atenção total. Havia aprendido a reconhecer quando Roberto tinha informações importantes. Eles encontraram Daniel. O nome atingiu Maria como um soco no estômago. Ela não ouvia falar do ex-marido há 3 semanas, desde que sua história se tornara pública. Havia esperado que ele aparecesse, mas ao mesmo tempo torcia para que permanecesse longe da sua nova vida. O que ele quer? Maria perguntou, tentando manter a voz firme. Aparentemente, ele está dando entrevistas para todo mundo que quer ouvir, contando sua versão da história de vocês. Roberto pausou, claramente hesitante em continuar. Maria, ele está dizendo que você era instável, que inventou as agressões, que sua demissão foi por incompetência profissional. Maria fechou os olhos e respirou profundamente. Havia se preparado para esse momento. Sabia que Daniel não ficaria calado enquanto ela recebia reconhecimento público. Mas ouvir sobre suas mentiras ainda doía. Ele tem direito de falar o que quiser, Maria disse, abrindo os olhos com determinação renovada. Mas agora eu também tenho voz para responder. Maria, você não precisa se expor mais. Já provou seu valor profissionalmente. Não precisa reviver trauma pessoal publicamente. Maria se levantou e caminhou até a janela do escritório, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Roberto, durante 5 anos eu me escondi dele. Me escondi da vergonha. Me escondi do mundo. Deixei que ele controlasse a narrativa da minha vida. Ela se virou para Roberto. Não vou mais permitir isso. Naquele momento, Carla bateu na porta. Doutora Maria, tem uma senhora aqui que diz que precisa falar urgentemente com a senhora. Diz que é sobre violência doméstica. Maria e Roberto trocaram olhares. Desde que a história de Maria se tornara pública, mulheres em situações similares haviam começado a procurá-la, vendo nela um exemplo de que era possível reconstruir a vida após relacionamentos abusivos. Pode mandá-la entrar. A mulher que entrou na sala tinha cerca de 30 anos, olhos vermelhos de choro e uma postura que Maria reconheceu imediatamente. Ombros curvados, cabeça baixa, movimentos hesitantes de quem vivia com medo. Torta. Maria, meu nome é Juliana. Vi a senhora na televisão contando sua história com seu ex-marido. A voz dela falhou e lágrimas começaram a correr. Eu estou passando pela mesma coisa. Meu marido me bate, me controla, e eu não sei como sair. Maria se aproximou e guiou Juliana até uma cadeira, sentando-se ao lado dela em vez de atrás da mesa. Era um gesto que Roberto havia observado Maria fazer com todas as mulheres que a procuravam. Eliminar qualquer barreira física que pudesse intimidar. Juliana, você já deu o primeiro passo ao vir aqui. Sei como é difícil admitir o que está acontecendo, mesmo para si mesma. Maria falou com gentileza, mas também com a autoridade de quem conhecia intimamente aquela dor. Ele disse que se eu contar para alguém, vai me matar. E que ninguém vai acreditar em mim porque ele é médico, respeitado.
E eu sou apenas cabeleireira. Juliana soluçou. Mas quando vi sua história, pensei que talvez houvesse esperança. Maria completou. E há, Juliana, há muita esperança. Roberto observava Maria trabalhar e percebia que havia encontrado uma nova missão além dos casos empresariais. Ela estava se tornando um símbolo de resistência para mulheres em situações vulneráveis. Juliana, vou te conectar com nossa assistente social especializada, que vai te ajudar a planejar sua saída com segurança. E quero que saiba que você não está sozinha. Temos uma rede de apoio que vai te acompanhar em cada passo. Depois que Juliana saiu, acompanhada pela assistente social, Roberto se virou para Maria. Quantas mulheres como ela procuraram você nas últimas semanas? 47. Maria respondeu sem hesitar. E cada uma delas me lembra por que é importante não me esconder mais. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Dr. Marcos Vinícius, do Ministério Público Federal, com notícias sobre a investigação do esquema de corrupção. Doutora Maria, temos resultados preliminares da investigação que a senhora desencadeou. Queria comunicar pessoalmente antes de tornar público. Pode falar, doutor. Identificamos 19 empresas vítimas do esquema nos últimos 7 anos. O prejuízo total ultrapassa 500 milhões de reais. E o principal responsável, Augusto Mendes, acaba de ser preso em flagrante tentando subornar um auditor da Receita Federal. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que sua investigação havia revelado. E os empresários que foram injustamente condenados? Todos os casos estão sendo revistos. Pelo menos 12 pessoas que perderam suas empresas vão ser reabilitadas e indenizadas pelo Estado. A voz do promotor estava carregada de gratidão. Doutora Maria, a senhora salvou não apenas seu cliente, salvou dezenas de famílias que haviam perdido tudo injustamente. Quando desligou, Maria se sentou pesadamente na cadeira. Roberto percebia que ela estava emocionada, mas tentando processar o impacto real do que havia conseguido. Maria, você se dá conta do que fez? Não apenas provou sua inocência profissional. Você desmantelou um esquema criminoso que estava destruindo vidas há anos. Fiz o que qualquer advogado competente deveria fazer. Busquei a verdade. Maria respondeu modestamente. Não, Maria, você fez muito mais que isso. Roberto se levantou e foi até o armário onde guardava uma garrafa de champanhe que comprara para ocasiões especiais. Você provou que segundas chances existem, que competência sempre encontra um caminho e que, às vezes, as pessoas mais improváveis são capazes de mudar o mundo. Naquele momento, Carla entrou novamente. Doutora. Maria, tem uma ligação especial. É do gabinete do governador. Maria e Roberto se entreolharam surpresos. Maria atendeu no viva voz. Doutora Maria das Graças Silva, aqui é o secretário de Justiça do Estado. O governador gostaria de convidá-la para receber uma homenagem oficial pelos serviços prestados à Justiça Paulista. Seria uma honra. Maria respondeu, ainda processando o convite. A cerimônia será na próxima sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes. E doutora Maria, o governador também gostaria de discutir a criação de um programa estadual de combate à corrupção empresarial, com a senhora como consultora principal. Depois que desligou, Maria ficou alguns minutos em silêncio, observando pela janela. Roberto respeitou o momento, sabendo que ela estava processando como sua vida havia mudado dramaticamente em menos de um mês. Roberto, Maria disse finalmente, lembra quando você me perguntou por que eu aceitei trabalhar como empregada sendo formada em Direito? Lembro. Eu disse que precisava sobreviver e que havia perdido a confiança na minha capacidade profissional. Maria se virou para ele. Mas havia outra razão que não mencionei na época. Roberto esperou, sabendo que Maria estava prestes a compartilhar algo importante. Eu estava com tanto medo de falhar novamente que escolhi um trabalho onde o fracasso parecia impossível. Como você pode falhar limpando uma casa? Como pode decepcionar alguém servindo café? Maria sorriu tristemente. Era uma forma de me proteger da possibilidade de nova humilhação profissional. E agora? Agora sei que o medo do fracasso quase me custou a oportunidade de fazer diferença real no mundo. Maria se levantou com determinação renovada. E que esconder nossos talentos por medo
É a maior injustiça que podemos cometer conosco mesmos. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Alô? Maria? É o Daniel. A voz gelou o sangue de Maria. Roberto percebeu imediatamente a mudança na expressão dela e se aproximou, oferecendo apoio silencioso. O que você quer, Daniel? Maria perguntou, mantendo a voz firme. Quero te parabenizar. Vi todas as entrevistas, todas as matérias. Você realmente conseguiu se reerguer. A voz dele soava diferente, menos controladora, quase arrependida. Daniel, se você ligou para tentar se aproveitar do meu sucesso ou para me manipular novamente? Não, Maria. Liguei para me desculpar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Roberto observava Maria lutar com emoções contraditórias. Me desculpar de verdade, Daniel continuou. Durante essas semanas, vendo você na televisão, lendo sobre seus sucessos, eu finalmente entendi o que fiz. Eu destruí uma mulher brilhante por ciúme, insegurança e necessidade doentia de controle. Maria respirou profundamente antes de responder. Daniel, agradeço o pedido de desculpas, mas quero que entenda uma coisa. Eu não preciso do seu reconhecimento para validar meu valor, e não preciso do seu perdão para seguir em frente. Eu sei, e é exatamente isso que me faz admirar ainda mais a mulher que você se tornou. A mulher que eu sempre fui, Daniel. Você apenas tentou destruí-la. Depois que desligou, Maria ficou alguns momentos absorta em pensamentos. Roberto esperou respeitosamente antes de falar. Como se sente depois dessa ligação? Maria sorriu, e era um sorriso de alívio completo. Sinto-me livre, Roberto. Finalmente, completamente livre. Durante 5 anos carreguei o peso da raiva, da mágoa, do ressentimento. Hoje percebi que não preciso mais carregar nada disso. Você o perdoou? Eu me perdoei. Maria corrigiu. Me perdoei por ter permitido que ele me diminuísse, por ter acreditado que eu não merecia mais que migalhas da vida, por ter desperdiçado 5 anos me escondendo. Ela pausou. Quanto a perdoar Daniel, isso é um processo. Mas o importante é que ele não tem mais poder sobre minha vida. Naquela tarde, Maria deu sua primeira entrevista televisiva longa, falando não apenas sobre o caso de Roberto, mas sobre sua jornada pessoal, sobre violência doméstica, sobre segundas chances e sobre a importância de nunca desistir dos próprios sonhos. Doutora Maria, perguntou a entrevistadora, que conselho daria para mulheres que estão em relacionamentos abusivos? Maria olhou diretamente para a câmera, sabendo que Juliana e centenas de outras mulheres estavam assistindo. Diria que você é mais forte do que imagina, mais valiosa do que te fizeram acreditar, e mais capaz do que qualquer pessoa que tenta te diminuir consegue enxergar. Ela pausou. E que pedir ajuda não é fraqueza. É o primeiro ato de coragem na direção da liberdade. Quando a entrevista terminou, Maria sabia que havia encontrado sua verdadeira vocação. Não era apenas ser uma advogada de sucesso. Era usar sua história, sua competência e sua visibilidade para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Naquela noite, enquanto organizava os documentos dos novos casos que chegavam diariamente, Maria refletiu sobre a jornada incrível das últimas semanas. De empregada invisível a símbolo nacional de superação e justiça. Mas sabia que sua transformação ainda não estava completa. A verdadeira medida do seu sucesso seria quantas vidas conseguiria impactar positivamente, quantas injustiças conseguiria corrigir, quantas pessoas conseguiria inspirar a nunca desistir de si mesmas. Maria das Graças. Silva havia provado que era possível renascer das próprias cinzas. Agora queria ajudar outras pessoas a descobrirem que também eram capazes de milagres. 6 meses depois da histórica audiência que mudou tudo, Maria estava no palco principal do Teatro Municipal de São Paulo, diante de uma plateia de 2.000 pessoas, preparando-se para fazer o discurso mais importante da sua vida. Era o lançamento oficial do Instituto Maria Silva, uma organização dedicada a combater injustiças e apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Senhoras e senhores, Maria começou, sua voz ecoando pelo teatro histórico. Há 7 meses, eu era uma empregada doméstica invisível, escondida atrás do trauma e da vergonha. Hoje estou aqui não para celebrar minha transformação pessoal, mas para anunciar uma missão que vai muito além da minha história individual. Na primeira fileira,
Roberto assistia com o orgulho de um pai vendo a filha se formar. Ao lado dele, Juliana, a primeira mulher que Maria havia ajudado a sair de um relacionamento abusivo, agora trabalhava como coordenadora do programa de apoio às vítimas do Instituto. O Instituto Maria Silva não nasceu do meu sucesso, Maria continuou. Nasceu da compreensão de que minha história só tem valor se ajudar outras pessoas a escreverem suas próprias histórias de superação. Entre o público, havia empresários que foram vítimas do esquema de corrupção que Maria descobrira, mulheres que encontraram força em sua história, jovens advogados inspirados por sua trajetória e jornalistas que haviam acompanhado cada passo da sua jornada. Nos últimos 6 meses, nosso escritório atendeu mais de 300 vítimas de injustiças empresariais, ajudou 140 mulheres a saírem de relacionamentos abusivos e recuperou mais de 100 milhões de reais para empresários prejudicados por esquemas de corrupção. A plateia explodiu em aplausos, mas Maria levantou a mão pedindo silêncio. Mas números não contam a história completa. Não contam sobre Juliana, que hoje coordena nosso programa de apoio, depois de reconstruir completamente sua vida. Não contam sobre Sr. Antônio, que perdeu sua empresa de transportes por causa de denúncias falsas e hoje está de volta aos negócios com nossa ajuda. Não contam sobre as centenas de cartas que recebo diariamente de pessoas que encontraram coragem para não desistir dos próprios sonhos. Maria pausou, observando a plateia atenta. No fundo do teatro, viu uma mulher jovem chorando emocionada. Reconheceu imediatamente o tipo de lágrimas. Eram lágrimas de quem se identificava profundamente com a história de recomeço. Quero compartilhar com vocês uma carta que recebi ontem, Maria disse, retirando um papel do bolso. É de uma jovem de 25 anos, formada em engenharia, que estava trabalhando como faxineira em uma empresa de tecnologia depois de perder o emprego por denúncia de assédio sexual quando se recusou a aceitar as investidas do chefe. A plateia ficou em silêncio absoluto. Ela escreve: Doutora Maria, sua história me fez perceber que trabalho honesto não tem vergonha, mas esconder nossos talentos por medo é desperdiçar os dons que recebemos. Inspirada em você, revelei minha formação para o CEO da empresa onde trabalho como faxineira. Hoje, uma semana depois, assinei contrato como engenheira sênior na mesma empresa, com salário 10 vezes maior. Os aplausos foram ensurdecedores. Maria esperou que diminuíssem antes de continuar. Esta jovem entendeu algo fundamental. Nossas circunstâncias temporárias não definem nosso valor permanente. E que, às vezes, o que parece ser nossa maior humilhação pode se tornar nossa maior oportunidade de crescimento. Roberto se virou para Juliana e sussurrou. Ela realmente encontrou sua vocação. Mais que isso, Juliana respondeu. Ela se tornou a voz de todos nós que pensávamos que não merecíamos uma segunda chance. Maria continuou seu discurso, falando sobre os planos do Instituto para os próximos anos. Escritórios em 5 capitais brasileiras, parcerias com universidades para identificar talentos desperdiçados, programas de microcrédito para mulheres empreendedoras e uma rede nacional de apoio a vítimas de injustiças. Mas o projeto que mais me emociona, Maria disse, é nosso programa Advogados Invisíveis. Vamos identificar profissionais competentes que estão trabalhando em empregos muito abaixo da sua qualificação por circunstâncias da vida e ajudá-los a retomar suas carreiras. Na plateia, uma mulher de 50 anos se levantou e gritou: Doutora Maria, eu sou contadora e trabalho como diarista há 3 anos. Como posso participar? Maria sorriu e apontou para ela. Procure nosso estande na saída. Vamos conversar hoje mesmo. O teatro inteiro se levantou em ovação. Era claro que Maria havia tocado em algo profundo. A crença de que todo mundo merece uma segunda chance e que talentos desperdiçados são uma tragédia social que precisa ser combatida. Após o evento, Maria foi para o escritório, onde uma surpresa a esperava. Roberto estava na sala dela com um grupo de pessoas que ela reconheceu imediatamente, seus ex-colegas da faculdade de Direito. Maria! Gritou Sandra, sua antiga melhor amiga da USP. Não conseguimos mais assistir de longe. Viemos nos oferecer para trabalhar no Instituto. Um por um, 12 ex-colegas de turma explicaram como haviam sido inspirados pela história dela.
Alguns haviam deixado empregos bem pagos em grandes escritórios para se juntar à missão do Instituto. Outros ofereceram trabalho voluntário nos fins de semana. Gente, Maria disse emocionada, vocês têm certeza? O Instituto ainda não tem estrutura para pagar salários competitivos. Estamos priorizando recursos para ajudar as vítimas. Maria, disse Carlos, que havia sido presidente do centro acadêmico. Alguns de nós ganhamos dinheiro suficiente em grandes escritórios. Agora queremos fazer algo que realmente importa. Naquela noite, Maria trabalhou até tarde organizando os novos casos que chegavam diariamente. Roberto havia ido para casa, mas ela preferiu ficar, refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente. O telefone tocou. Era um número internacional. Doutora Maria Silva, aqui é professor Jean Dubois, da Universidade de Sorbonne, em Paris. Estamos organizando um simpósio internacional sobre justiça social e gostaríamos de convidá-la como palestrante principal. Maria quase derrubou o telefone. A Sorbonne era uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Professor, seria uma honra imensa, mas preciso saber, o senhor tem certeza de que está falando com a pessoa certa? Ainda há poucos meses eu era empregada doméstica. O professor riu gentilmente. Doutora Maria, exatamente por isso queremos sua participação. A senhora representa algo que nossa academia precisa urgentemente. A prova de que excelência pode emergir dos lugares mais inesperados. Quando desligou, Maria ficou alguns minutos em silêncio, absorvendo a magnitude da oportunidade. De empregada doméstica a palestrante na Sorbonne em menos de um ano. Era quase impossível de acreditar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Doutora Maria, sou delegada de polícia há 15 anos. Há 2 anos, depois de denunciar corrupção na corporação, fui transferida para trabalhar como escrivã em uma delegacia pequena. Todos dizem que minha carreira acabou. Mas vendo sua história, decidi lutar pela minha reabilitação. Posso procurá-la? Maria sorriu e digitou. Pode sim. E sua carreira não acabou. Ela está apenas esperando o momento certo para renascer. Às 11 da noite, quando finalmente se preparava para ir embora, Maria recebeu uma última ligação. Era Carla, da recepção, que já havia ido para casa. Doutora Maria, desculpe ligar tão tarde, mas tem uma situação de emergência. Uma mulher ligou desesperada. Disse que o marido descobriu que ela procurou nosso instituto e está ameaçando matá-la. Maria não hesitou. Passe o endereço. Estou indo para lá agora. Doutora Maria não deveria ir sozinha. É perigoso. Carla, vou levar 2 seguranças comigo. Mas não posso deixar uma mulher em perigo esperando até amanhã. 2 horas depois, Maria estava ajudando Patrícia, uma enfermeira de 32 anos, a sair de casa com seus 2 filhos pequenos para um abrigo seguro. O marido havia saído para beber, mas ameaçara voltar para resolver a situação definitivamente. Doutora, Maria, Patrícia disse, segurando a mão dela enquanto os seguranças carregavam as poucas bagagens. Por que a senhora faz isso? Por que se arrisca assim por pessoas que nem conhece? Maria olhou para as crianças assustadas e se lembrou de si mesma anos atrás, sozinha, com medo, sem ter para onde correr. Porque uma vez fui você, Patrícia. E porque alguém precisa quebrar o ciclo de violência e abandono. Se eu, que passei por isso, não ajudar, quem vai ajudar? Quando voltou para casa às 3 da madrugada, Maria encontrou Roberto esperando na sala do seu apartamento novo. Ele tinha chave para emergências. Maria, você está exagerando. Não pode sair no meio da madrugada para resolver todos os casos pessoalmente. Maria se jogou no sofá, exausta, mas realizada. Roberto, durante 5 anos vivi com medo. Não vou mais deixar que outras mulheres vivam esse medo quando posso fazer algo para ajudar. Entendo sua motivação, mas precisa cuidar de si mesma também. Estou cuidando. Pela primeira vez em anos, estou vivendo a vida que sempre sonhei, fazendo diferença real no mundo. Na semana seguinte, Maria foi ao Palácio dos Bandeirantes receber a Medalha do Mérito Civil das mãos do governador. Era a maior honraria que o Estado poderia conceder a um cidadão. Maria das Graças Silva, o governador disse durante a cerimônia, representa o melhor do povo brasileiro. Resistência, competência, generosidade e determinação para transformar dor pessoal
em força coletiva. Quando Maria subiu ao palco para receber a medalha, viu na plateia rostos que representavam toda a sua jornada. Roberto, Juliana, seus ex-colegas de faculdade, clientes que ela havia ajudado, mulheres que encontraram coragem em sua história. Mas havia 2 rostos que a emocionaram especialmente. Patrícia, a enfermeira que ela havia ajudado uma semana antes, agora em um emprego novo e segura com os filhos. E na última fileira, timidamente, a jovem engenheira que havia escrito a carta sobre voltar a trabalhar na sua área. Excelência, Maria disse ao microfone, esta medalha não é minha. Pertence a todas as pessoas que se recusam a desistir dos próprios sonhos, que transformam a adversidade em oportunidade e que acreditam que é possível recomeçar quantas vezes for necessário. 6 meses depois da cerimônia, Maria estava no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Paris para sua palestra na Sorbonne. Roberto a acompanhava até o portão de embarque. Maria, ainda não acredito que em 1 ano você passou de minha empregada doméstica para consultora internacional, falando na universidade mais prestigiosa da França. Maria riu, ajustando a pasta que carregava documentos para sua apresentação. Roberto, acho que finalmente entendi algo importante. A vida não se resume ao que acontece conosco, mas ao que fazemos com o que acontece conosco. E o que você fez foi extraordinário. O que eu fiz foi parar de me esconder e começar a usar meus talentos para o propósito para o qual nasceram: ajudar outras pessoas. Quando o voo foi chamado, Roberto abraçou Maria com carinho fraternal. Vá mostrar para o mundo que o Brasil tem alguns dos melhores talentos do planeta. Maria sorriu, pegou sua bagagem e caminhou para o portão. Antes de entrar no corredor de embarque, se virou uma última vez para Roberto. Quando voltar, vamos expandir o Instituto para mais 10 cidades. Ainda temos muito trabalho pela frente. Durante o voo para Paris, Maria releu o texto da sua palestra, mas sua mente estava focada no futuro. No Instituto que continuava crescendo, nas centenas de pessoas que ainda precisavam de ajuda, nos talentos desperdiçados que ainda precisavam ser descobertos. Maria das Graças. Silva havia provado que não importa quão fundo você caia, sempre é possível se levantar. Não importa quanto tempo você fique invisível, sempre é possível voltar a brilhar. E não importa quantas pessoas digam que você não tem valor, sempre é possível provar que elas estão erradas. Mas mais importante que sua própria transformação, Maria havia se tornado um farol de esperança para milhares de outras pessoas que precisavam acreditar que segundas chances realmente existem. Quando o avião decolou rumo a Paris, Maria olhou pela janela e viu São Paulo se distanciando lá embaixo. A cidade que havia testemunhado sua queda e sua ascensão, onde havia tocado o fundo e encontrado forças para renascer. Maria das Graças Silva, a empregada invisível, havia se tornado Maria Silva, a advogada que mudou o conceito de justiça social no Brasil. E sua verdadeira missão estava apenas começando. Fim da história.